Pessoal, a gente vai falar agora sobre as definições da Lei 8666, ok? Então, interessante ver esse vídeo, inclusive antes dos princípios, caso você não tenha familiaridade com a Lei 8666. Então, estamos na semana 3, no dia 2. Vamos trazer o conceito de licitação segundo Maria Silvia Zanella de Pietro. Então, ela vai dizer que é um procedimento administrativo pelo qual o ente público, no exercício da função pública ou administrativa, melhor dizendo, abre a todos os interessados que sejam sujeitos às condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de contrato. Então, ponto. Licitação, o que significa o termo licitar? Significa algo que a administração vai contratar, mas não é o contrato em si, certo? É o que precede o contrato. É uma aquisição, quando eu vou fazer uma compra, quando eu vou fazer uma contratação, então eu uso o termo licitar, ou seja, licitar vai ser esse procedimento que a administração vai fazer por meio de um edital para selecionar um fornecedor. Então, por exemplo, eu vou comprar um lápis, uma caneta para a repartição pública. Eu vou fazer o que? Uma licitação. Vou fazer um procedimento administrativo, certo? Vai conter um instrumento convocatório, que é um edital, para selecionar aí a proposta mais vantajosa para a administração pública, para a entrega desse material do expediente. Você entrou no teu serviço público, agora você vai para uma área administrativa e precisa contratar pessoal para fazer limpeza numa repartição pública, certo? O que vai acontecer? Você vai ir lá na esquina e contratar o Joãozinho da esquina fazer essa limpeza, ou você vai fazer uma licitação? Vai fazer uma licitação, certo? Então vai fazer um procedimento administrativo, vai colocar lá no instrumento convocatório quais são as regras, o que você precisa comprar, quais são os prazos, os horários, o que vai ser limpo, o que não vai ser limpo. Então vai trazer todos os procedimentos dentro aí do meu instrumento convocatório, e aí depois no dia da abertura da proposta ou do lançamento ou dos lances da sessão pública, você vai selecionar aí a proposta mais conveniente para a celebração do contrato, ok? Então, licitação, você entenda aí quando a administração vai contratar alguém ou quando vai comprar um bem. Então, sempre quando eu for contratar alguém, sempre quando eu for comprar um bem, eu tenho que preceder a essa contratação, a licitação. Então, a escolha, melhor dizendo, então pela licitação ocorre a escolha do fornecedor, perfeito? Acho que a melhor definição, resumidamente, licitação é por onde se escolhe, é o procedimento pelo qual se escolhe o fornecedor. Como que eu escolho esse fornecedor? Tem um procedimento administrativo, certo? Então vai ter uma função administrativa, ter os instrumentos convocatórios que vai selecionar aí a proposta mais vantajosa, perfeito? O que é um procedimento administrativo? É o que é o conjunto de atos encadeados que caminham dentro de uma sequência lógica para um resultado final. Então começa lá no edital e termina lá na frente, lá na homologação do pregão, por exemplo, ok? Então, dentro do certame aí vai ter vários procedimentos, vai ter a pesquisa de mercado, já falei sobre isso, vários procedimentos ali, pesquisa de mercado, vai ter a autorização da autoridade competente, vai ter a disponibilidade orçamentária, vai ter certificação dessa disponibilidade também, vai ter o que mais? Vai ter o parecer jurídico, depois vai ter a adequação do edital ao parecer jurídico, vai ter a adequação aí da contrato, minuto de contrato vai ter aí dentro, vai ter o que mais? Vai ter o termo de referência, dentro do termo de referência vai ter os procedimentos, vai ter a minúcia do objeto, vai ter dentro aí os prazos, dentro desses termo de referência do edital, do termo de referência vai ter do objeto, vai ter o que mais? Vai ter a especificação dele, vai ter o prazo de entrega, vai ter o local de entrega, vai ter o que mais? Vai ter quem vai receber, como vai ocorrer o recebimento, quantos dias ocorre o recebimento definitivo, quantos dias o provisório, quanto tempo demora para fazer o pagamento, quais são as obrigações da contratante, quais são as obrigações da contratada. Então tudo aqui vai estar dentro do meu
termo de referência ou projeto básico. E dentro do edital vai estar as regras referente ao edital, certo? Então vai estar lá referente às propostas, a habilitação, então tudo vai estar dentro do edital. Veja, tem vários procedimentos até chegar onde? Na homologação, certo? Antes da homologação, no pregão vai ter o que? A adjudicação, certo? Antes da adjudicação vai ter o que? Os recursos, eventuais recursos. Aqui vai ter o que? Análise das propostas. Então são vários encadeamentos de atos administrativos, certo? Que são chamados aí de procedimento administrativo. Olha que o STJ vem falando o que é o procedimento licitatório. É um conjunto de atos sucessivos realizados de forma e nos prazos preconizados pela lei. Então tem a sua forma e os prazos preconizados pela lei. Ultimada ou ultrapassada uma fase, preclusa fica anterior. Ou seja, quando eu passo de uma fase para outra, a anterior ela já está preclusa. Perfeito? Eu não posso mais alterar esse ato, ok? Sendo defeso, ou o que é defeso? Proibido a administração exigir na fase subsequente, nessa fase aqui, documentos ou providências pertinentes àquela já superada nessa fase aqui. Ou seja, se era uma fase aqui de habilitação, se a empresa ela foi inabilitada, passo para a próxima fase e essa empresa ficou para trás, ok? Então ele ainda continua. Caso não fosse dessa forma, então se assim fosse, os avanços e recuos mediante a exigência de atos impertinentes a serem praticados pelos licitantes em momento inadequado, postergariam indefinidamente o procedimento e acarretariam a manifesta insegurança aos que deles participam, ou seja, ia virar uma bagunça federal. Então eu tenho que ter um procedimento, tem um encadeamento lógico e cronológico, certo? E passado uma fase, preclusa fica anterior, ok? Ente público, então a lei 8666 ela é uma lei federal nacional. Por que nacional? Porque ela serve não só para a União, mas também como normas gerais para os demais entes federados. Então ela serve para os estados, o Distrito Federal e também para o município, para os municípios, ok? Como está previsto isso lá no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, ok? Ótimo. O que nós temos aqui? Nós temos normas gerais, a lei 8666 são normas gerais, então a 8666 são as normas gerais. Agora, pode o Estado, o município, o Distrito Federal trazer norma específica? A resposta sim. Qual é a condição? Não pode ocorrer o quê? Não pode ocorrer afronta ao que já está escrito nas normas gerais. Perfeito? Se tiver alteração das normas gerais, não poderá ocorrer. Perfeito? Exemplo, na norma geral diz que tem as modalidades, então o município não pode criar uma nova modalidade, ok? Então seria ele, essa norma seria incondicional. O que mais? Ente público, quem que se adequa além dos estados, a União, os municípios. Temos aí também o caso das paraestatais, certo? Mas elas obedeciam aí, no caso empresas públicas e sociedade de economia mista, sobretudo as federais, por exemplo, Caixa Econômica, que mais? Banco do Brasil, elas obedeciam os princípios gerais da lei 8666, certo? Agora a lei 3.303 de 2006, ela regulamentou as licitações e os contratos das empresas paraestatais, logo as regras da 8666 não mais se aplicam a elas, ok? Então em 2016 ocorreu as normas gerais, então não mais se aplicam aí as normas da lei 8666 para as estatais, ok? Não para as estatais. E as paraestatais, elas utilizam? Também não utilizam, ok? Recebeu recurso público, elas vão ter que ter uma norma própria também,
e vão obedecer os princípios aí da administração. Função administrativa. Então aqui, o que é a função administrativa? Quem é principalmente atribuído, qual poder é atribuído principalmente à função administrativa? Ao poder executivo, mas é apenas a ele? Não, de forma atípica, os poderes legislativo e judiciário desempenham função administrativa. Então, quando eles estão desempenhando essas funções administrativas, eles também estão aí utilizando da compra, da aquisição, da contratação, estão utilizando da licitação pública, perfeito? Então, também licitam, perfeito. Instrumento convocatório. Então, em regra, quem é o edital é o instrumento convocatório próprio e único para a convocação dos interessados, mas temos aí a modalidade de convite, que não é o nome lá, não é edital, e sim uma carta convite que fará as vezes do edital, perfeito? Então é o instrumento convocatório da modalidade convite. Nós temos a carta convite, que ela é em substituição ao edital. Só o nome muda, vai ter as mesmas regrinhas ali. As regras na modalidade da carta convite, que vai estar da licitação, modalidade licitação convite, que vai estar o instrumento intitulado como carta convite. Mas na realidade é o que? É um edital. Só tem um nome diferenciado aí, que é carta convite, para dizer que é oriundo de um convite, de uma modalidade de licitação convite. Essa modalidade de licitação ela já está muito ultrapassada. As licitações como um todo da Lei 8666, as modalidades estão muito ultrapassadas, requerem uma nova norma. Está sendo construída no Congresso Nacional nova norma aí, ok? Mas por enquanto ainda ela serve aí para pelo menos cair nos concursos. Convite é muito difícil aí em órgãos públicos ocorrerem, ok? Por exemplo, eu sou coordenador geral da área de licitações, contratos e recursos logísticos. Licitações e contratos com licitações. Nós estamos lá quase 3 anos no Ministério e foi utilizado apenas uma vez a licitação para convite para confeccionar um projeto executivo, ok? Para os demais casos, o que? Para bens e serviços comuns, utiliza-se a modalidade pregão eletrônico, que está regido pela Lei 10.520, ok? Mas cai no nosso edital, cai nas nossas provas, esses outras modalidades, então nós devemos estudar enquanto elas estão aí vigentes, perfeito? Seleção da proposta mais vantajosa ou mais conveniente aí. Então, é uma das finalidades da licitação, é a seleção da proposta mais vantajosa, ok? Como nós já falamos que a proposta mais vantajosa não necessariamente será o menor preço. Primeiro eu primo pela qualidade, depois pelo preço. Então primeiro eu fixo qual é a qualidade almejada, depois dessa qualidade almejada, aí sim eu fixo o preço, ok? Então a maior vantagem da contratação pode se traduzir em contratos de valores mais elevados, porém substancialmente mais adequados ao atendimento ao interesse público. Ou seja, quando eu fixo uma qualidade, eu deixo de fora o que? Um serviço de qualidade inferior e consequentemente eu estou optando por um preço diferenciado, um preço mais elevado. Porque eu estou pensando numa proposta mais vantajosa que atenda o mínimo aí os parâmetros que eu utilizo aí de qualidade, certo? Então, para que uma licitação ela tenha ela seja amparada pela vantajosidade, ela tem que ter uma qualidade mínima especificada. Maneira, porque não estou entendendo. Veja só, você vai contratar uma empresa de limpeza, certo? Serviço de limpeza para o teu órgão. Aí tem lá uma planilha de custo e formação de preço. Lá tem os insumos, que vão ser utilizados, então também tem o que? A mão de obra. E aí, vamos supor aqui que a empresa cotou um posto de limpeza com os insumos a R$5.000, certo? Então aqui dentro ela coloca vários insumos e várias os encargos trabalhistas, perfeito? E aí nos encargos trabalhistas que ela esquece de colocar, por exemplo, FGTS, INSS e pronto. E aqui o meu preço, esse 5.000 fosse aí, vamos supor que fosse o meu preço de pesquisa.
ela cotou a R$ 4.500 e colocou um lucro de 0,5%, perfeito? Então veja que ela está me dando uma proposta, um preço menor do que o preço que eu considerei que era o preço que está sendo praticado no mercado de acordo com a minha pesquisa mercadológica. O que ocorreu? Se eu contrato essa empresa, o que vai acontecer no longo do tempo? Ela vai estar inadimplente com a INSS e FGTS, ela não vai conseguir levar esse contrato. Então essa proposta, que em tese teria um preço menor, ela não vai ser vantajosa para a administração, porque ele não vai conseguir sustentar esse contrato, ele vai trazer problemas para a administração, vai ter problemas com a FGTS, vai ter problemas com o INSS. Lembrando que problemas com o FGTS ou INSS podem ocorrer responsabilidade subsidiária ou solidária, respectivamente, ou seja, subsidiária, INSS e solidária, perfeito? Então tenho que cuidar, tenho que ter uma proposta mais vantajosa. Então eu traço o mínimo da qualidade e em cima daquele mínimo, aí sim eu vou pensar no preço. E o contrato? Então, o contrato então é um procedimento, teve um procedimento que foi o conjunto de atos encadeados numa sequência lógica para o resultado final, no caso a licitação, ok? E a seleção da proposta que melhor atenda ao interesse público. Então tivemos aqui até aqui o que? Uma licitação, e agora vai ter o encerramento da licitação para depois disso eu poder contratar, perfeito? Então a licitação precede ao contrato, vem antes do contrato, ok? Então registra-se que a licitação e os contratos são institutos diversos. Então a primeira é uma série de atos para saber quem é o fornecedor com o qual eu vou contratar. Então o contrato é uma sequência natural do procedimento licitatório. Então eu tenho uma licitação, nessa licitação eu vou escolha do fornecedor. Na escolha do fornecedor ele vai me ofertar os preços que ele vai praticar, depois eu vou ter quem? O contrato. Certo? Contrato com quem? Com esse fornecedor, perfeito? Campo da aplicação. Então, artigo 2º da Lei 8666 vai dizer que que é o campo da aplicação? Quando que eu vou utilizar a licitação, tá? Quando que eu vou utilizar essa licitação? Eu vou utilizar quando? Quando for fazer uma obra, quando for o quê? Contratar um serviço, inclusive de publicidade, quando eu for adquirir um bem, exemplo, material de expediente, quando for vender um bem, por exemplo, um imóvel, quando tiver uma concessão ou permissão aí, eu vou estar contratando de acordo com o artigo 175 da Constituição Federal, que a regra é sempre precedida de licitação, concessões e permissões. Locação, eu vou locar um imóvel para administração. Então, tudo isso eu estarei utilizando, então o que? Sempre estarei utilizando a licitação, ressalvadas hipóteses previstas na própria lei de licitações, que a gente vai ver lá no artigo 24, perfeito? Artigo 124, ele vai falar ainda da Lei 8666, vai dizer que aplicam-se as licitações e aos contratos de permissão e concessão de serviços públicos quando não conflitarem com a legislação específica, que é no caso da 8987. Então, regras gerais aplicam-se a 8666 de forma subsidiária. Então eu vou utilizar primeiro a 8987, que é uma lei específica das concessões e permissões, e a lei 8666 vai ser utilizada de forma subsidiária. Ok? Então a lei 866 forma subsidiária porque nós temos uma legislação específica por caso de concessões e permissões, que é o caso da 8987. Perfeito? Beleza, meu povo? Um abraço, até